E aí galera, good morning, how are you doing? Como é que vocês estão, pessoal? Galerinha da sétima etapa, bora lá. Vamos trabalhar aqui o presente perfeito, tá certo? Que é o primeiro conteúdo, como vocês estão vendo aqui, da apostila de vocês, tá certo? Essa é a apostila que vocês têm ela em mãos agora. Vamos lá. Vamos falar de presente perfeito, né? Present perfect. O que nós podemos falar desse tempo verbal? Aqui, dando uma geral rapidamente, nós vamos trabalhar os verbos auxiliares, que são dois, o have e o has, tá certo? Vamos trabalhar também a forma afirmativa, com sujeito, mais verbo auxiliar, mais complemento, tá bom? O verbo no passado no sujeito, o verbo auxiliar, verbo no passado particípio e complemento da frase. Vamos trabalhar a forma afirmativa, negativa, que aí vem o not, tá certo? Have not ou has not. Vamos trabalhar também a forma interrogativa, onde a gente tem essa inversão. Na forma afirmativa é I have, na forma interrogativa é have I, tem e o pontinho de interrogação no final, tá certo, pessoal? Então, é um prazer estar aqui com vocês, gravando essa aula para vocês, espero que ajude, tá bom? E qualquer coisa eu vou estar à disposição de vocês, tá certo? Guys, if you need anything, just let me know. I'm gonna try to be, really clear during the explanation, and I really hope that you can learn something new. Okay, so let's move on, guys. Formação. Quando eu falo de formação, pessoal, eu falo da construção, o processo de construção de uma frase nesse tempo verbal. Ou seja, na nossa fala, nós não nos atemos, seja em português ou em inglês, a essa questão. Eu falo e não me atenho à estrutura do que eu usei. Eu sei que eu usei uma estrutura, tá certo? Uma estrutura correta, né, na questão de fala, mas eu não me atenho àquela formação. Ah, eu vou falar usando sujeito, predicado. Não, tá certo? Então, quando eu falo de formação do presente perfeito, é isso aqui que nós vamos ver agora. Ó. É o sujeito, seja ele, ó, o I, tá certo? Ou you, ou he, ou she, ou it, tá certo? Esses são os sujeitos, todos eles, tá certo? Aqui eu tenho, ó, I, you, he, she, it, que é a terceira pessoa do singular em inglês, tá bom? Aí depois eu tenho we, o you e o they. Lembrando que o I é a primeira do singular, o you é a segunda do singular, he, she, it é a terceira pessoa do singular, não esqueça. We, primeira do plural, you, novamente, é a segunda do plural agora, vocês podem perceber que tem dois you, certo? Isso como é que eu sei, cara? O inglês é difícil porque eu não sei quando é que eu vou usar o you, que you é que eu vou usar. O inglês é a língua de contexto, pessoal. O contexto da fala vai te dizer, digamos que em um momento que você vai precisar traduzir uma frase, tem lá o you look great today. Aí você diz assim, pô, é singular, é plural, you look great today. Você vai observar o contexto. Esse you, eu tô me dirigindo a alguém específico ou eu tô me dirigindo a mais de duas pessoas? O contexto vai te dizer isso. Se tiver um S, né? Ou um ES ou um IES, dependendo da palavra que você tá, o verbo que você vai estar utilizando, isso pode indicar que é plural. Agora, quando eu falo you look great today, você parece legal essa noite, né? Você está bem esta noite, né? Assim, bonita, né? Você está bonita hoje. Aí você está vendo que o you ele está no contexto de singular, porque eu estou falando com alguém. You look, você não está vendo um S, nada, não, no verbo que se segue. Então isso dá a ideia de singular, dá o contexto de singular, tá certo? Então você utilizaria o you no singular. O inglês é uma língua de contexto. Pois vamos lá, formação. Sujeito, mais have ou has, tá certo, pessoal? Mais have ou has, não esqueçam, tá bom? Sujeito mais have ou has. Sempre, ó, have ou has, é o verbo auxiliar, não esqueçam, isso aqui é o auxiliar, então você vai utilizar na formação sujeito, mais o have ou has, que é o verbo auxiliar, mais quem? O passado particípio do verbo principal. Quem é o verbo principal? Aquele que vai estar logo em seguida ao auxiliar, tá certo? Ele vai ser o verbo
principal, tá bom? No participo passado, o que é o participo passado? Vai ser o verbo, vai ser aquela terceira coluna da lista de verbos, né? Se ele for regular, o verbo vai receber ED. Eu não vou entrar nesse detalhe para não confundir vocês, tá certo? Mas o que eu quero que vocês aprendam é isso, ó, sujeito. A formação é o sujeito mais o have mais o has mais o participo passado do verbo principal. Eu vou estar sempre colocando esse verbo, então vocês não vão precisar estar se preocupando com isso, tá certo? Pois bora. Aí tem todo o exemplo aqui, ó, sujeito, mais o have, mais o verbo no participo passado e o complemento da frase. Isso aqui na forma aqui, ó, afirmativa. Isso aqui é forma afirmativa, tá bom, pessoal? Já tenho muito a isso. Alguma dúvida com relação à formação, me perguntem no privado, tá certo? No grupo, tanto faz. Só quero que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. O presente perfeito tem dois auxiliares, vocês já sabem disso. Qual é o verbo auxiliar do presente perfeito, pessoal? Ou os verbos auxiliares. É isso aí, muito bem, Leandrão. É isso aí, Flávio. Justamente, Lucinho. Então é isso aí, ó. Tá aqui. Agora, eita, professor, cara, são dois. E aí, quando é que eu uso? Teacher, we have two auxiliary verbs. But how can I use? How can I, how can I know what auxiliary verb to use? Então, pessoal, você vai observar o sujeito. Olha só. I, you, we, they. Toda vez que o sujeito for I, you, we, they, o verbo auxiliar é quem? É o have. Tá bom? Se eu colocar uma construção, uma frase com espaços, né? Aí eu coloco lá o sujeito I e eu estou querendo que você complete com o verbo auxiliar correto. Ou seja, qual seria o verbo correto para o sujeito I? O verbo auxiliar have. Se for you, have. Se for we, have. Se for they, have. E o outro eu vou usar quando? Quando é que você vai usar o has? Quando for he, she, it. Pessoal, o inglês ele é prático e fácil por conta disso. Toda vez que for he, she, it, o verbo auxiliar vai ser o has. Pronto. Sujeito é he, sujeito é she, sujeito é it. O verbo auxiliar é o has, tá bom? Any doubts? Alguma dúvida? Se tiverem, papoquem. Olha o que eu falei para vocês ali, a forma afirmativa, ó, sujeito, né, ó, sujeito, mais o verbo auxiliar, mais o verbo principal no participo passado. Como é que você vai fazer a forma negativa? A forma negativa é fácil, pessoal, olha. Deixa eu só colocar bem aqui assim para vocês, ó, pronto. A frase na forma afirmativa. I have lived here. Lived here. Eu morei aqui. Lembrando que a tradução do presente perfeito ela é semelhante ao passado simples, tá bom? Eles têm algumas ligeiras diferenças, tá certo? Mas eles são bem parecidos, porque eles acontecem no passado, tá certo? Até que o presente perfeito é uma ação que ela começa no passado e ainda tem um certo vestício ali no presente, tá bom? Mas a tradução é praticamente a mesma. Ó, I have lived here. Forma afirmativa, pessoal. Afirmativa. Eu tô querendo o que? A negativa, né? Como é que eu faço a negativa? Olha, I have. Logo após o verbo auxiliar, eu coloco o que? O not, tá bom? Então, o not ele vem depois do verbo auxiliar e antes do verbo principal. Então, olha aqui a forma afirmativa, olha a forma negativa. I have not lived here. Tá certo? Eu não morei aqui. You have not lived here. Você não morou aqui. Ou seja, pessoal, ó, o not é depois do verbo auxiliar. Quando for has, he has not lived here. Ele não morou aqui. Olha, então o not é sempre depois do have ou do has, tá bom, pessoal? Então não esqueçam disso. Bora lá, continuando. E a forma interrogativa, teacher, ok. I know how to use the affirmative form. Eu sei como usar a forma afirmativa, a negative form, a forma negativa. But what about the interrogative form? Mas e enquanto a forma interrogativa? How can I construct? How can I use the interrogative form? So guys, bora lá. Como é que você vai usar a forma interrogativa? Simples. Observa. Na forma afirmativa, você teria assim, né? I have lived here. Certinho? Opa, tem um e-mail aqui, né? I have lived here. Pronto, pontinho final.
Aí eu quero que você transforme essa frase para forma interrogativa. Como é que faz? Como é que você faz? Simples. Você só tem uma inversão aqui, ó. Olha, o have vai para a primeira parte, ó, aqui. E observa que ele veio com letra maiúscula, né? Por que ele veio com letra maiúscula? Porque é início de frase, tá bom? Então, eu coloco have, tem essa inversão, ó. Você teve uma troca de lugar, ó. Have veio para cá. O have era a segunda palavra na forma afirmativa. Na forma interrogativa, ele é a primeira. Aí o I, que estava aqui, ó, como primeiro, vai lá para a segunda colocaçãozinha. Tem essa que inversão de posição na forma interrogativa. Aí você diz, professor, mas o I tem que estar minúsculo. Não. Em inglês, o I, né, ele vai ser sempre maiúsculo, independentemente de estar no início, no meio ou no fim da frase, tá bom? Por quê? Isso é uma questão histórica, que não cabe a gente estar colocando aqui agora, tá certo? Mas é uma questão que vem de um longo tempo atrás. Antigamente ele era escrito minúsculo. Para tornar mais prático a questão da leitura, né, o I passou-se a ser sempre maiúsculo, a utilizar sempre maiúsculo, tá bom? Isso em inglês. Aí você troca, né, inverte posição e no final tem o quê? Ponto de interrogação. Não esqueçam, você inverte e coloca o ponto de interrogação, tá bom? Forma abreviada, pessoal, have not, pode virar o quê? Haven't. Eu peço para vocês, pessoal, faça a forma negativa. Você coloca lá, I have not. Aí eu peço, pessoal, eu quero agora a forma abreviada. Aí você vai lá e coloca. Aí você pega o have, escreve todinho, ó. Escreveu o have todinho. Pega o not, você emenda, né? Você tipo cola, junta. Só quando você junta, uma letrinha ela vai sumir. Uma letrinha do not, que é o O. E aparece aquele risquinho. Aí aqui tá a forma abreviada. Da mesma forma com o has not. Some sempre o O, tá bom? Do not e aparece aquele risquinho que a gente chama de apóstrofo. O passado participio dos verbos regulares é igual ao passado simples, que eu falei para vocês lá no início, ó. O passado dos verbos regulares é igual ao passado presente simples, do passado simples. O presente, o verbo é play. No passado, played. Você só colocou o ed, né? Played. E o participio passado dele vai ser o quê? Played. Semelhante, igual. Tá bom? Se o verbo for regular, vai ser igual. Se ele for irregular, é que muda um pouco. O participio passado dos verbos irregulares não segue nenhuma regra. O presente, drive, o verbo, né? No passado, drove. E no passado participio, driven. Eu não vou estar cobrando isso de vocês, certo? Mas se eu cobrasse, vocês teriam que estar com um livro, sempre observando aquela tabelinha. Que aí o verbo que eu colocasse lá, né? E eu fosse pedir a vocês que construíssem uma frase com o presente perfeito, esse verbo, vocês não iriam usar o presente dele e nem o passado. Vocês iriam usar o que? O passado particípio, tá bom? Passado particípio de drive, que é dirigir, é driven. O presente perfeito é usado para se referir a ações que aconteceram no tempo indefinido no passado, tá certo? São ações que aconteceram no tempo indefinido no passado. E essa ação, de certo modo, ela tem ainda um vestício sobre o presente, né? Alguns, como que eu posso dizer? A gente ainda encontra, ainda, de certo modo, um vestício dessa ação que aconteceu lá no passado, tá certo? Então, o presente perfeito é usado para se referir a ações que aconteceram no tempo indefinido no passado. É isso que difere o presente perfeito do passado simples, tá bom? Porque o passado, a ação, ela aconteceu, eu defino aquele tempo. Por exemplo, I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Ontem. Se eu for falar a mesma coisa no presente, no presente perfeito, eu poderia falar assim, ó. I have worked a lot. Eu trabalhei muito. Mas eu não disse quando, tá bom? Eu não especifiquei quando, por isso que é presente perfeito, tá certo? Passado eu digo quando, presente perfeito não. Então é uma ação que ela aconteceu em um tempo indefinido no passado. Eu sei que ela aconteceu, só não específico, eu só não especifico quando, tá bom? Exemplo, I have finished my homework. Eu terminei minha tarefa de casa. Quando? Não sabemos. Também não importa, tá bom? Só sei, o que importa é que eu terminei. O presente perfeito pode ser usado com alguns advérbios, né? Como recently, lately, recentemente e ultimamente. São palavras que aparecem frequentemente com o presente perfeito, tá bom? Observa. I have spent a lot of... Deixa eu consertar aqui, ó. I have spent a lot of money recently. Eu tenho gastado muito dinheiro ultimamente, né? Ultimamente, ó. Mas eu não disse quando, tá certo? É ultimamente.
Eu não especifico quando que eu gastei esse dinheiro, tá bom? Exemplo, I have spent a lot of money recently. E também o presente perfeito aparece com essas palavrinhas aqui, ó, como ever, never, alguma vez, nunca, né, o significado. Exemplo, have you ever been to Miami? Miami? Have you ever been? Você já esteve em Miami? Alguma vez você já esteve em Miami? Tá bom? I have never been to Miami. Eu nunca estive em Miami. Aqui é a atividadezinha de vocês, ó. Como formamos uma frase com presente perfeito, formação. As frases para forma negativa, lembra que é sujeito mais have ou has mais not, tá bom? Repete a frase. Quais são os verbos auxiliares? Eu não sei quais são esses verbos auxiliares, estou perguntando porque vocês devem saber. Faça a forma interrogativa das frases abaixo, ó. É aquela que tu inverte, tá bom? Não esquece do ponto de interrogação. E aqui a gente tem o nosso segundo conteúdo, tá bom? Que eu vou também trabalhar com vocês. Eu vou fazer os dois só nessa aula, tá bom? Que aí não fica mais prático para vocês terem acesso, tá bom? Bora lá, para não gravar uma outra aula só específica para isso. Ou vocês querem que eu faça isso? Melhor, né? Então deixa o futuro simples só para uma aula, para uma aula. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar essa aula, tá bom? Eu vou estar à disposição de vocês para qualquer coisa. E eu vou já compartilhar ela com vocês, que eu sei que eu estou atrasado, é porque eu não tive tempo hábil para estar, né? Eu poderia até ter reduzido ainda mais a aula, ter feito um resumo ainda mais, né, sucinto e direto, mas aí esse resumo ele daria muito trabalho para me fazer e eu tenho que disponibilizar logo essa aula para vocês, porque vocês já estão com a apostila desde quinta-feira, né? Então vocês estão precisando desse apoio, tá certo? Guys, bye bye, see you, boa sorte, qualquer coisa eu tô por aqui, viu, galera?